Boa tarde, Célula Impacto, Pai seja com todas, amém? Queridas, hoje nós estamos aqui mais um dia que Deus nos preparou, não é? Uma bênção para a gente estar aqui juntas, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra dEle, aprendendo dEle, né? E tudo que a gente aprende aqui, a gente põe em prática e a gente vai sendo abençoado de glória em glória, não é? Todos os nossos ensinamentos, tudo aquilo que a gente aprende com o Senhor, a gente põe em prática e o Senhor devolve pra gente aí em graça, em bênção, em milagre. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Dorcas. Eu não sei se você já ouviu falar. A gente ouve falar de tantas mulheres da Bíblia, né? Mas eu não lembro de ter ouvido uma pregação sobre Dorcas. Se eu ouvi, faz um bom tempo assim que eu não me lembro. Então isso me tocou no coração falar sobre ela hoje, nessa tarde, né? Uma mulher muito simples, mas muito capaz, que fez ali, transformou a sociedade onde ela vivia, através do trabalho das mãos dela. Amém? Vamos ver lá em Atos 9. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Atos 9, versículo 32, tá? 32 não, 36. Amém? Pra gente ganhar um tempinho aqui. Então vamos lá. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas, e estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, depositaram num quarto alto, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando aos santos e às viúvas, apresentou-a viva. E foi isso notório por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Queridos, então hoje a gente vai falar dessa moça aqui, dessa mulher que foi a única mulher considerada discípula do Senhor. Olha que coisa tremenda. Ela, na simplicidade dela, do jeitinho dela, fazendo o que ela podia, o que estava dentro da sua capacidade, ela foi a única mulher considerada discípula de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí a gente vai estudar um pouquinho sobre ela. E Jope era uma cidade portuária, uma cidade muito violenta. Era uma cidade onde vinha e ia muita gente, então tinha muita violência, muitas mortes, muitos náufragos, né? As pessoas iam para trabalhar no mar, não voltavam. Então tinha muita viúva, tinha muitos órfãos. E essa mulher que estava ali aprendendo de Jesus, né? Que decidiu entregar a vida para Jesus e fazer dele seu alvo e fazer dele um instrumento de bênção na vida dela e na vida das outras pessoas. Ela estava ali naquela simplicidade e ela perguntou: Senhor, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Porque eu não sei fazer nada, eu não tenho nada. Eu não sou uma pessoa rica, eu não tenho posses, eu não tenho poder, eu não sou uma pessoa, né, de classe social elevada, eu não tenho nenhum poder aqui nessa cidade, mas o que eu posso fazer? Mas ela era uma excelente costureira. Então o que ela fazia? Ela fazia túnicas. Ela fazia túnicas e ela distribuía para os órfãos e para as viúvas. Mas, queridos, para ela levar o nome de discípula, ela não dava só as túnicas. Ela não cobria só o frio daquelas pessoas. Ela não agasalhava elas só na carne, ela agasalhava elas no espírito. Eu tenho certeza disso, que cada túnica que ela costurava ali, ela ia louvando e ela ia entregando a vida daquela pessoa a quem ela ia entregar aquela túnica para Deus. Ela ia colocando nas mãos do Senhor aquelas pessoas, todas aquelas pessoas que ela ajudou de uma forma ou de outra. E quando ela chegava para entregar aquela túnica, eu creio que ela não entregava só a túnica e virava as costas e ia embora. Antes ela dava uma palavra do Senhor. Antes ela falava: olha, tem um Deus que pode salvar. Jesus, ele veio para nos libertar. Ele morreu por nós naquela cruz para que você fosse salvo, para que eu fosse salvo. E falava de Jesus para aquelas pessoas. E aquilo aquecia não só a carne, não só o corpo, mas aquecia o coração, aquecia a alma daquelas pessoas.
E ela foi fazendo e foi construindo relações naquela cidade, né? Com aquele talento que Deus deu para ela, que era o quê? Costurar. Com uma agulha e com uma linha, ela fazia túnicas lindas para distribuir para quem precisasse. Uma coisa simples, né? Aparentemente tão simples, mas que fazia diferença na vida das pessoas. Que cada vez que ela ia levar uma túnica, ela levava uma palavra, ela levava Jesus para as pessoas através daquele trabalho. Isso é um exemplo para mim e para você hoje. Muitas vezes a gente fica pensando, nossa, mas se eu falasse bem, se eu tivesse muito dinheiro, se eu fosse uma pessoa que tivesse um cargo alto na sociedade, eu ia ajudar tanta gente. Se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. Mas às vezes Deus te deu agulha e linha. É só o que você tem, usa o que você tem para ajudar as pessoas, usa o que você tem para abençoar a vida do outro. Deus te deu a palavra, Deus te deu a vida, Deus te deu o fôlego de vida, Deus te deu capacidade, sabedoria, Deus te deu uma igreja, Deus te deu o YouTube aí, ó, que tem um monte de pregação, tem um monte de palavras de Deus que você pode aprender e você pode passar para aquecer o coração das outras pessoas. Às vezes é só o que a gente precisa, agulha e linha. É na simplicidade daquilo que a gente tem, na capacidade, no dom que Deus nos deu, que Ele vai nos usar para abençoar o outro. Que Ele vai nos usar para chegar até o outro, para levar a palavra dEle, para alcançar os corações. Amém? Então Tábita, ou Dorcas, na simplicidade dela, ela viu a dificuldade daquela cidade. Aquela cidade era violenta. Tinha muitas mortes e tinha muitos órfãos, e ela decidiu fazer a diferença na vida daquelas pessoas, e ela conseguiu. Queridos, você vê, e aconteceu que naqueles dias, enfermando, ela morreu. Então ela ficou doente e morreu. Né? Ela ficou doente e morreu. E o que aconteceu? E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. Queridos, olha que coisa maravilhosa. E aconteceu, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, olha que coisa maravilhosa, Pedro estava em Lida, que era perto de Jope. Quando alguma coisa vai acontecer com você, quando alguma coisa ruim vai acontecer com você, Deus sempre manda alguém dele para perto. Com tanto lugar para Pedro estava onde? Na cidade ali pertinho de Jope, né? Porque o Senhor sabia que a Tábita ia adoecer, que ela ia morrer, e ela precisava de alguém de Deus ali por perto. Então Deus foi e mandou quem? Mandou Pedro, né? O Pedro, meu queridão. Dos discípulos, o Pedro é o meu preferido, gente. Então Pedro estava ali perto, né? Ali. E como o líder era perto de Jope, como eu sempre disse, como eu falei agora, né? Deus sempre manda alguém dele por perto quando você está precisando. Ele sempre dá um jeitinho de chegar alguém perto para te ajudar. 2 varões ouviram falar e falou: vou mandar alguém lá para trazer Pedro, né? Quem sabe aqui ele vai orar e vai acontecer um milagre. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque Tábita já tinha plantado no coração deles que Jesus era um Deus de milagre, que Jesus podia ressuscitar mortos, que Jesus podia fazer coisas que a gente nem imagina. Então, quando ela morre e ele ouve dizer que Pedro está numa cidade perto, olha, vai lá buscar ele. Vai buscar ele o mais rápido que você puder, porque a gente não pode deixar isso acontecer com ela. A gente não pode perder essa pessoa maravilhosa na nossa vida, essa pessoa que fez a diferença aqui na nossa cidade, na nossa casa, na nossa vida, na nossa sociedade. Amém? Então, esses 2 vão lá, pega Pedro, traz. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Queridas, olha, isso aqui tem uma mensagem muito importante. Então, eles foram buscar Pedro, Pedro chega, e quando Pedro chega para ir no quarto alto onde ela estava, né, que era um quarto separado, quando ele chega, as viúvas, todas elas estavam com as túnicas, mostrando para ele o trabalho da Dorcas. Quando ele chegou naquele lugar, naquela casa, ninguém foi lá receber ele chorando. Não, elas pegaram as túnicas e mostravam para ele: olha o trabalho dela, olha o que ela fez por mim, olha o que ela fez por mim, olha o que ela fez por mim. Todas elas com uma túnica na mão, mostrando a Pedro
o trabalho daquela mulher simples e eficiente que ela era. Todas elas. Queridos, então antes de Pedro encontrar a Dorcas, ele encontrou a obra dela. Tudo que ela tinha feito antes, no caminho de Pedro até o quarto, as viúvas mostravam a obra de Dorcas para ele. Queridos, quando um anjo de Deus vem ao nosso encontro para nos dar o nosso milagre, quais obras ele está encontrando pelo caminho? O que está indo de encontro para falar, olha, essa aqui é a obra da Elaine, olha o que ela fez por mim. Olha, essa aqui é a obra da fulana, essa aqui é a obra da fulana, da cicrana. Olha o que ela fez por mim. Antes de encontrar a Dorcas, ele encontrou com a obra que ela tinha feito. Queridos, muitas vezes Deus manda um anjo para entregar o nosso milagre e antes dele encontrar com a gente, ele vai encontrar com as nossas obras. E quais obras nós estamos deixando pelo caminho? Quais obras a gente está deixando entre o milagre e a gente? O que a gente tem feito para que as pessoas, para que o mundo possa apresentar a Deus, olha, essa pessoa fez a diferença na minha vida, essa pessoa fez a diferença numa coisa tão simples, foi só uma palavra, foi só um abraço, foi só uma oração, foi só um sorriso, mas ela transformou a minha vida, ela transformou o meu dia. Foi por causa dela, Senhor, que eu conheci a Tua palavra. Foi por causa dela que eu vim para os Seus caminhos. Foi por causa dela que eu reconstruí meu casamento. Foi por causa dela, Senhor, que eu mudei minha atitude. Eu tornei uma pessoa mais sábia. Eu fui buscar os Seus caminhos. Quais obras, queridas, nós estamos deixando no meio do caminho? Se fosse eu ou você no lugar de Tabita ou Dorcas, o que Pedro ia encontrar na mão das viúvas? Não é pra gente parar e pensar hoje? Ah, Elaine, mas eram outros tempos, era tudo muito mais difícil. Era tudo muito mais difícil. Você imagina você fazer túnicas com agulha e linha, porque não tinha máquina de costura, não tinha essas tecelagens, não tinha esses computador que faz tudo sozinho, era tudo na mão, no talento. Quantos furos no dedo aquela mulher não deve ter? Né? Quantas noites em claro ela não passou, porque não era fácil fazer uma túnica. Mas ela fazia, ela se doava para as pessoas, porque ela era o sacrifício vivo para agradar a Deus. Ela sabia que ajudando as pessoas, ela estava agradando a Deus. Ela queria ser como Jesus, ela era uma discípula de Jesus, então ela imitava ele, ela aprendia dele, e o que ela aprendia, ela falava, ela ensinava aos outros e ela agia. Ela não vivia só de palavras, ela vivia de atitudes, e o trabalho dela estava na mão daquelas mulheres. Amém, queridas? Então, quando Pedro chega para falar com ela, para ver ela, o que acontece? As viúvas estão lá chorando com o trabalho dela nas mãos, né? Com aquilo que ela tinha de melhor, que era o coração caridoso, um coração generoso, uma mulher que não se importava em trabalhar para ajudar os outros, para ajudar quem precisava, porque ela queria ser reflexo de Jesus na vida das pessoas, amém? Que sirva de exemplo para nós hoje, nessa tarde. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levou-a, chamando os santos e as viúvas, e apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Queridos, então Pedro entra no quarto, manda todo mundo sair, né? Porque é aquilo que a gente fala, tem coisa que é você e Deus, ninguém tem que olhar, ninguém tem que assistir, ninguém tem que ver, é você e Deus, amém? Eu não sei qual o propósito, porque às vezes, se você está num lugar e você está fazendo uma oração e está cheio de gente, tem sempre alguém que vai chegar para te dar uma palavra contrária, para falar uma coisa contrária, para te tirar o foco, para colocar minhocas na sua cabeça. Então é bom que quando você está precisando de um milagre,
que você esteja em particular com Deus. Porque ali é só você, Deus e o Espírito Santo, ninguém se mete na sua oração. Amém? Tem coisas que tem que ser no particular, tem coisas que é só você e Deus. Põe todo mundo para fora, fecha a porta, faz a sua oração, espera o comando do Espírito Santo e aí então você fala aí, ó, igual Pedro fez. Tábita, levanta. Amém? É só isso. É só isso que a gente precisa, de silêncio e paz para falar com o nosso Deus numa hora de necessidade. A multidão muitas vezes atrapalha. Às vezes quando você está com um problema sério, você precisa de um milagre, em vez de você correr para o seu quarto, ficar em silêncio e falar com o Senhor, você vai para a multidão, você vai para a multidão, você vai para a galera, você vai falar no Face, você vai falar no Instagram, você vai colocar, sei lá, vai chamar suas amigas para você desabafar, quando tudo que você precisava era entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, Ele é o único que pode resolver, Ele é o único que pode te ajudar. Muitas vezes uma amiga, até nas boas intenções, ela te dá um conselho errado e te leva para uma direção errada que vai fazer você pagar um alto preço lá na frente. Então, queridos, quando você precisa de um milagre, tira todo mundo de perto. Põe todas para fora. Tá triste, tá lá com as túnicas nas mãos, estão com as túnicas nas mãos, elas estão chateadas, elas estão querendo ajudar. Se elas puderem orar também, elas vão querer orar também. Mas esse é um momento que não precisa de multidão. Esse é o momento de paz, sossego e silêncio. Intimidade. É na intimidade que os milagres acontecem, queridos. Então Pedro coloca aquelas mulheres todas para fora, todos. E ele pega e ora. Se ajoelha. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Primeiro ele tira todo mundo. Depois ele se ajoelha e ora, ele fala com Deus. E voltando-se para o corpo, Tábita, levanta-te. Por quê? Porque ele já tinha orado, ele já tinha certeza da vitória. Então, quando Deus fala, pode ir, dá ordem, pode ir, dá o comando. Quando a gente fala, a gente ouve a oração, ouve a voz do Senhor. Quantas pessoas morreram? Quantas foram ressuscitadas? Né? Você lembra que quando Jesus estava lá para ressuscitar Lázaro, ele grita bem alto, Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque era o Lázaro, não era todos. Era para o Lázaro sair, não era para todos saírem. A ressurreição aqui para Tábita era para Tábita. Não é para todos nós que morrermos vamos ser ressuscitados, não. Nós seremos ressuscitados sim, né? Naquele grande dia. Amém. Mas a ressurreição aqui para Tábita, para o Lázaro, eram específicos. Não é que todos que morressem, alguém orasse, ele ia voltar à vida. Isso aqui era para poucos. Helene, mas você crê que se você morrer hoje e orar, e alguém vier orar, e você pode ressuscitar? Eu creio num Deus de milagres. Eu creio que se eu morrer, alguém orar, eu possa ressuscitar. Mas essa é a vontade de Deus? Será que essa é a vontade? Será que se eu morrer é para Deus quer que eu ressuscite? Porque se for da vontade dele, ele vai mandar alguém que vai orar e eu vou ressuscitar. Mas se tiver nos planos dele, que eu morra, que eu vá, que eu sei lá, Senhor, olha que eu quero viver mais uns 150 anos, ai, né? Se não for plano dele, eu quero estar dentro do plano dele. Se for no plano dele, tudo acontece. Era plano dele que a Tábita ressuscitasse, era plano dele que o Lázaro ressuscitasse. Por isso mandou Pedro para perto. Amém, queridos? Porque tudo está nos planos de Deus e nós devemos querer estar dentro dos planos. Nós podemos estar fora do plano? Podemos, é nossa opção. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas vai dar certo? Não sei. Eu sei que se eu estiver nos planos dele, o sucesso é garantido. Ou aqui ou na eternidade, o sucesso é garantido. Amém? Então vocês têm que crer nisso. Quando Pedro ora, ele dobra os seus joelhos e ele orou, então ele recebeu o comando do céu. Pode dar a ordem que ela vai acordar. Por quê? Porque era plano de Deus que ela ressuscitasse. Por que Pedro já não chega e já fala, Tábita, levanta? Porque ele não sabia qual era a vontade de Deus ainda. Ele tinha que orar, ele tinha que ouvir a voz do Senhor.
Então ele põe todo mundo para fora, se ajoelha, ora, e aí Deus fala com ele, levanta e dá o comando, e ele levanta e dá o comando, e a mulher levanta e vai lá ter com os amigos dela, para a glória de Deus. E toda aquela cidade ficou maravilhada com o testemunho dela, com o testemunho de vida dela, amém? Que era uma mulher tão simples, mas que na sua simplicidade soube levar o nome de Jesus para as pessoas que mais precisavam, soube levar a palavra, o consolo, o aconchego, com os trabalhos das suas mãos. Ela não tinha preguiça, ela não tinha má vontade, muito pelo contrário. Com o pouco que ela sabia e com o pouco que ela tinha, ela ajudava as outras pessoas, ajudava quem precisava, não só na maneira física, mas na maneira espiritual, né? Levando Jesus para a vida daquelas pessoas. Que Dorcas hoje seja um exemplo para mim e para você. Que nós sejamos mais como elas, porque cada uma de nós temos um talento, cada uma de nós sabe fazer uma coisa que pode ser útil na vida de alguém, não é? Deus deu um talento para todo mundo diferente, tem coisas que você faz que eu não sei fazer, tem coisa que eu sei fazer e você não sabe, mas a gente pode unir os nossos talentos para ajudar as outras pessoas. O que a gente tem feito, né? Quais obras o Senhor vai encontrar pelo caminho quando vier ter com a gente? Que o Senhor fale mais ao seu coração nessa tarde, que Dorcas seja um exemplo para nós. Ouve lá a pesquisa, ouve umas pregações sobre ela, é muito bom, é muito rica. E olha só, você vai ouvir falar dela só esses versículos aqui, não tem mais nada dela na Bíblia, mas a gente tem tudo que a gente precisa aqui. A única discípula de Jesus, a mulher que foi ressuscitada porque tinha boas obras e um coração generoso. Amém? Que seja exemplo para nós nessa tarde, que o Senhor fale mais ao seu coração, que Ele te abençoe e te guarde por onde você for, que tudo que você tocar seja abençoado, em o nome de Jesus, amém? Até uma próxima!